Deixa eu ver se tiver mais alguém. Não, pior que eu já tentei até ver se eu consigo habilitar alguém, mas aí. Mas paciência, vamos lá. Tá tranquilo aqui então, né, gente? Olha só, vocês estão conseguindo visualizar o slide, ok? Então vamos lá, gente. O objetivo da aula hoje, gente, entre várias questões, é só a gente terminar essa primeira unidade 1 e 2 e logo depois eu vou falar sobre as questões da prova, que já é na próxima segunda-feira, a nossa primeira provinha oficial 1, tá? Só para entender, gente, saiu um pouco da formatação, mas depois eu arrumo isso aqui, tá? A gente está finalizando hoje a unidade 2.3, que é a abordagem comportamental. Ela é derivada de todo o processo da abordagem das relações, a teoria das relações humanas e todos aqueles processos que a experiência de Hawthorne provocou, né? Então gerou uma série de análises que permitiu, viabilizou todo esse processo da análise comportamental, de toda abordagem, de toda reflexão acerca dos vários elementos, psicológicos ou não, que vão afetar o dia a dia das empresas e do trabalho. Tá? Isso que é o principal. E logo depois a gente vai ver a questão do poder das organizações. Tá? Então, continuando aqui, pessoal, vou colocar na abordagem maior. Vamos lá. A abordagem comportamental é toda a dinâmica da organização informal na empresa e que envolve, entre vários processos, principalmente os subsistemas de comunicação, motivação, liderança e grupo. E aí nós vamos ver exatamente esses quatro alicerces que vão determinar o que a gente chama então dessa análise desse comportamento, né, organizacional e como que isso influencia decisivamente as empresas hoje, tá? Então o que a gente tem que ter em mente é isso. A teoria das administrações é exatamente um conjunto de construções de várias teorias, tentativas e erros, práticas que deram certo, que consolidaram a teoria das administrações. O que veio viabilizar o que a gente chama de administração de gestão hoje. E o bom disso tudo é que, por mais que eu tenha muitos focos voltados para a questão operacional, para a questão do trabalho e da execução da tarefa em si, para a questão gerencial e para a questão das relações humanas, ainda sobrou disso tudo, né, dentro desse compêndio todo esse processo de entender então os comportamentos, sejam, né, dos liderados, dos colaboradores, do time todo que está conosco, dos funcionários, seja dos gerentes, dos diretores, dos presidentes, de todo mundo que está ali na parte administrativa também. Então olha como que de tudo que veio acontecendo ao longo da história, a gente vem contribuindo decisivamente para uma série de abordagens que vão determinando claramente esse papel aí da administração no cotidiano hoje, tá? Então a gente vê cada vez mais que a importância da administração hoje, em especial no mundo totalmente caótico que a gente vê hoje, né? Em que a gente ainda não sabe com certeza. Tem muitas suspeitas, mas a gente não sabe ainda com certeza para onde está indo. A gente consegue avaliar uma série de questões, né? E aí que vieram enriquecer a chamada administração hoje. Então, a abordagem comportamental, a gente vai ver essas quatro subsistemas, começando aí pela comunicação. E aí, pessoal, a questão da comunicação, ela é um processo fundamental para a manutenção das relações humanas, né? Então, é aquele processo mesmo, né? Todo mundo precisa se comunicar. E é através dessa comunicação que a gente garante decisivamente todo esse processo aí de entender os vários processos, as várias experiências, de entender os mecanismos de gestão da prática e viabilizar tudo isso aí, tá? Então, dentro desse processo aí, né, o processo fundamental para a manutenção, ela representa a comunicação, toda a troca de informações entre as pessoas. E para que isso dê certo, essa troca de informações, parece bem básico, bem didático, gente, mas tem que ser, até para a gente entender o processo. E eu até brinco que por ser tão básico o processo de comunicação, porque a gente se comunica hoje, e como já é um processo automatizado, a gente nunca para pensar como que se dá esse mecanismo e se ele efetivamente funciona como deveria. Nem sempre, né? E aí, eu já falei isso numa das aulas, a grande parte, hoje 80% das empresas que acabam ou fecham por menos de um ano,
80 a 85% dos problemas se dão exatamente pela comunicação. Ou seja, alguém que está falando algo e alguém que não está entendendo, ou alguém que está entendendo algo completamente diferente, ou alguém que está errando aí na forma como essa comunicação está se estruturando. Então, para você ter uma comunicação extremamente positiva, ela necessita de um código, a gente vai ver isso no diagrama aqui, para formular uma mensagem, um canal para esse envio da mensagem, então o canal pode ser inúmeras formas, tá? A recepção da mensagem, que vai ser decodificada e interpretada de acordo com o código verbal, cultural que eu estou utilizando, e, principalmente, né, ou talvez o mais importante, um feedback como resposta de retorno sobre a forma como essa mensagem foi compreendida. Né? Para ficar claro isso, olha aí nesse diagrama, e aí, gente, qualquer coisa, vocês vão me perguntando, parando, fiquem à vontade, tá? Eu tenho aqui nesse diagrama, né, um ambiente como um todo, e eu tenho uma fonte, né, que vai transmitir ou passar o significado, ou aquilo que ela deseja ser, né, transmitir ou passar para alguém, e lá na outra ponta eu vou ter o destino, tá? Aquela que vai receber, que vai decodificar. Dentro desse processo aí, olha só, a fonte, ela envia a mensagem desejada que vai ser recebida pelo destino, lá pelo receptor. A forma como isso é transmitido, né, todo esse processo de transmissão, depende de um canal, e esse canal pode sofrer ruídos, né? E aí, gente, é engraçado que o ruído pode ser o ruído propriamente dito ou qualquer coisa que atrapalhe. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Que pode comprometer a recepção por parte do receptor, né? Impedindo a decodificação. Desse diagrama todo, o principal está lá embaixo, olha. O que sai do destino e vem como retroação, ou o que a gente vai chamar de feedback, para saber se aquilo que a fonte passou recebeu claramente. Então, gente, parece básico, é aquela coisa de eu falar alguma coisa para alguém e a pessoa entender, né? No fundo é isso. Qual que é o canal? Pode ser pela minha fala, pode ser por um meio qualquer, pode ser por uma escrita, pode ser por um cartaz, qualquer que seja a forma, né, o canal utilizado, o principal é ter certeza e clareza do que eu quero e do que eu estou transmitindo, eu como fonte, e daquilo que eu estou recebendo ou daquilo que eu preciso receber como destino. Então, numa empresa, numa família, em qualquer lugar, é assim que funciona. Alguém que emite, alguém que transmite, alguém que recebe, e o que fica dessa abordagem toda, tá? Então, dentro desse processo, né, o principal é exatamente essa transmissão de informações, que é fundamental para a aquisição de conhecimentos, né? Ou seja, estou passando, nesse momento aqui agora, estou passando um conhecimento e que, de certa forma, eu preciso saber como que ele foi, como que ele chegou até vocês. Uma das formas de eu saber se o conhecimento foi passado ou não é a prova, por exemplo, né? Eu vou querer saber depois, através da abordagem, seja do material, seja da fala, da aula gravada, da voz, do vídeo, qualquer que seja o processo, como que essa informação chegou ou não. Então, efetivamente é isso. E a transmissão ela é fundamental porque ela depende muito da efetividade desse processo de comunicação entre quem ensina e quem aprende, entre quem passa a mensagem e quem recebe, tá? Então, quando a gente vê que transmitir uma informação é transmitir conhecimento, qualquer que seja a informação, tá, gente? A gente sempre tem que estar aberto de que aquilo ali não deixa de ser um conhecimento, ou um ensino, ou um processo de falar e receber, tá? E essa efetividade vai se dar pelo pleno entendimento da mensagem pelo receptor. Se eu tenho numa empresa alguém que não entende da forma como eu estou falando, ou a minha transmissão não está legal, ou meu tipo de linguagem não está bacana, ou eu não estou conseguindo falar uma linguagem inteligível, ou falar na mesma forma de quem precisa entender. E a gente acha que não, gente. Às vezes você vai numa reunião dos diretores, dos presidentes do alto escalão da empresa, e eles sabem exatamente o que eles querem. Mas a dificuldade está exatamente em se fazer traduzir
ou se fazer entender naquilo que eles sabem que eles querem por quem efetivamente vai operar a indústria, a empresa, a produção, né, todo esse processo. E aí que está o gargalo, tá? Então, ser administrador ou ser um gestor passa predominantemente por esse processo de saber, né, com clareza, transmitir aquilo que se quer. Ou fazer com que o outro aprenda aquilo que você está ensinando, aquilo que você está passando, aquilo que você está dizendo, tá? Ao se transmitir uma informação, espera-se, né, claro, que o seu significado seja preservado, que nada do que eu falei se perca, né, facilitando a consecução dos objetivos que essa comunicação propunha. É aquela brincadeira muito do telefone sem fio, não sei se vocês já brincaram, provavelmente sim, em que você põe uma pessoa em fila e aí você vai falar uma informação, uma frase, uma palavra, qualquer que seja o sentido, para o primeiro da fila. E se vocês observarem, é tão interessante isso, e é muito didático, porque essa brincadeira mostra que quando a mensagem, a frase que você falou, ela vai chegar no último da fila completamente deturpada, completamente alterada, adulterada, né? Raramente você consegue passar uma mensagem que ela vai chegar exatamente. Por que isso? Às vezes a pessoa que recebeu, que estava ouvindo ali na brincadeira, está com a cabeça longe, ela está no momento da brincadeira, às vezes não leva a sério. Qualquer que seja o fator e tudo mais, o fato é que muita coisa se perde. E aí, eu estou fazendo essa analogia com essa brincadeira, porque o principal exatamente é esse: fazer com que tudo que você falou, a integridade da informação, da mensagem, do sentido, do significado, ela chegue claramente nesse processo aí do objetivo da matéria, da teoria, da ideia passada. Deixa eu só ver aqui, gente, parece que alguém está pedindo para entrar lá, deixa eu ver se eu consigo aqui ver. Só um segundo, tem aí apitou aqui, eu vou mandando então dentro do possível, tá? Então, continuando aqui, pessoal, né? O processo de comunicação, então, bem básico, é o transmissor ou fonte de mensagem, então é quem vai transmitir ou quem é a fonte da mensagem. Ele vai iniciar o processo de comunicação, então passar uma informação. Para emitir essa mensagem, eu vou codificar a transformação. Por exemplo, a minha fala que agora está codificando através dos vários canais verbais, ou seja, de tudo aquilo que a gente aprendeu desde que é criança, né, a falar. Então, por exemplo, eu estou codificando em português. Eu estou codificando numa fala, numa sequência de frases, nominais, de verbos, ou seja, tudo isso que foi criado com o tempo, que hoje, como a gente já domina isso de uma forma extremamente tranquila, a gente não para pensar que eu falar aqui agora é um processo de codificação, tá? O resultado dessa codificação é a mensagem em si, que será transmitida ao receptor por meio de um canal, pela minha voz, pela minha fala, por esse canal que é agora do vídeo, da gravação, da aula, né, pelo microfone. Quando a mensagem ela é recebida, o receptor, nesse caso vocês, vão ter que decodificar. E a decodificação leva em conta o que, gente? Toda abordagem cultural, cognitiva, de aprendizado que vocês tiveram ao longo. Então, por exemplo, eu falo em português, vocês estão recebendo e decodificando. Eu falo aqui agora aula, vocês entendem o sentido. Eu falo aqui agora vou passar o slide, vocês entendem o sentido. Então, todo esse processo aqui agora, ele foi um padrão cultural que nós aprendemos a codificar dessa forma, tá? Então, o receptor, que são vocês, é quem recebe a mensagem, e se a mensagem não chega ao receptor, a gente conclui que a comunicação não ocorreu. Se por algum motivo, seja a aula que agora, o vídeo, o áudio, né, ou a forma como eu falei, vocês não entenderam, né, a comunicação não ocorreu. Se eu começar a falar em alemão, né, provavelmente quem aqui não conhece alemão não vai conseguir. Se eu começar a falar em grego, né, otomano, por exemplo, também alguém pode não conseguir. Então, olha como que é o processo de codificação aí, tá? Então, continuando aqui, pessoal, todo o processo de comunicação está sobre o risco, né, claro, né, de sofrer a influência dos ruídos. E o ruído, gente, é o ruído propriamente dito, tá? Há um barulho externo, mas ruído é qualquer fator que perturbe, confunda ou interfira na comunicação. Então, se eu estiver aqui agora recebendo, mas estou com a televisão ligada, vendo no que está passando na televisão agora, isso é um ruído.
Se eu estou pensando em alguma coisa, eu estou agora acessando outra página na internet, isso é um ruído, tá? Então, ruído é qualquer coisa que vai interferir. E aí, pode surgir o ruído, né? Não necessariamente, mas ele pode surgir com esse canal de comunicação, ele pode ser interno ao processo, então o receptor não está prestando atenção, ele pode ser externo, uma mensagem distorcida por outros sons do ambiente, então ruído, essa é a ideia ampla e geral. E o feedback, que é o importante aqui, tá, gente? É o fator que pode acentuar e determinar que a eficácia do processo, né, se o processo funcionou ou não, se ele foi eficaz ou não nesse processo de transmissão de comunicação. E é uma condição em que o receptor expressa uma reação à comunicação do transmissor. Então, se eu tivesse em sala e falasse assim, todo mundo levanta a mão, né? E aí todo mundo que levantou a mão é sinal de que a minha codificação, através de uma ordem passada por uma mensagem, por um canal, foi absorvida e codificada por vocês. Então é mais ou menos assim. E o feedback é esse processo inverso invertido ao inverso da comunicação, tá? O receptor se transforma em emissor. É como se fosse, gente, é uma técnica interessante. Em qualquer processo de liderança, quando você passa uma instrução, por exemplo, você está lá no chão de fábrica, por exemplo, e vai passar uma linha de comando ou uma ordem de comando. E aí você virar para o funcionário e falar assim, você entendeu o que eu falei? Eu vou entendi, né? Quase todo mundo vai falar, entendi. Então repete para mim o que foi que você entendeu. O feedback é isso. É esse receptor devolver para você o que claramente ele entendeu. E é aí que você consegue perceber o que foi eficaz ou não nesse processo, se faltou algum elemento, se não faltou. Se todas as empresas, em todos os setores, em todos os níveis hierárquicos fizessem isso, 99% dos problemas da empresa estariam resolvidos, tá, gente? É muito comum. O chefe manda, eu quero que façam isso, tal, e às vezes ele fala numa forma que não foi inteligível, ou que gerou dúvida, ou foi ambígua em relação a quem recebeu a mensagem, tá? Então olha como que é importante essa questão do feedback. E o feedback é o meio mais rápido e prático de tornar essa comunicação eficaz. Dessa forma, pessoal, para fechar esse subtópico comunicação, a boa percepção do significado do que se pretende transmitir, é importante que a linguagem e o canal, tanto a linguagem, a forma como eu falo, a forma como eu me faço entender, e o canal, seja essa gravação, seja esse microfone, seja a minha voz, seja a recepção de vocês, tem que estar adequados para que vocês então possam receber toda a minha objetividade, toda a minha mensagem original, sem que ruídos interfiram na qualidade desse processo. Então, só para vocês verem como que é vital o processo de comunicação, tá, gente? E aí, dentro da abordagem, a gente vai ver, então, outro subtópico importante, que é a questão da motivação. Então, não basta eu estar numa empresa e a comunicação funcionar. É preciso, olha que bacana, né, por vários desdobramentos e várias pesquisas, inclusive na experiência de Hawthorne, eles descobriram que a motivação é um elemento importantíssimo, né, que precisa ser trabalhado por toda essa abordagem comportamental, porque grande parte do sucesso da empresa, da gestão, passa pelo processo de motivação. Então, motivação são causas ou motivos que produzem determinado comportamento nas pessoas, né? Precisamos estar motivados, precisamos ter algum objetivo, alguma coisa em que buscar, em que se apoiar, tá? E a motivação, ela está na origem, a sua origem está na satisfação das necessidades, a gente vai ver isso, né? Que nos acompanham em todos os processos, é próprio da evolução humana, tá, gente? E essa satisfação das necessidades é um processo contínuo. Teoricamente não acaba nunca, tá? Nós vamos ver isso com calma ainda no diagrama mais à frente, tá? E essa satisfação, ela vai estar ligada diretamente a essa motivação e é ela que vai determinar, por exemplo, o que me leva, o que me move a continuar insistindo, crescendo, trabalhando, né? Cooperando em uma série de fatores. E a motivação, ela tem 3 propriedades. Primeiro, a direção para onde a motivação leva o indivíduo. Então, qual que é o meu objetivo? Né? Para que eu... E aí é interessante fazendo uma correlação com a nossa sala de aula aqui. Para que a gente está estudando? Para que eu estou fazendo o curso? Para que eu estou investindo?
Para que mesmo no processo de pandemia eu não parei em qualquer processo da minha atividade. Então, o que motiva vocês? Qual é o objetivo de vocês? E isso tem que estar muito claro, tá, gente? Ao mesmo tempo, qual é a intensidade dessa motivação, desse objetivo? Qual o peso, né, disso para a minha vida, para a minha transformação, para o meu futuro, né? Então, se tem a ver com o meu objetivo, né, provavelmente eu estou criando toda uma gradação de foco daquilo que é importante ou não e estou hierarquizando e priorizando. E qual que é a duração desse meu objetivo, né? 4 anos um curso, 6 anos juntando uma pós, a vida inteira estudando e aprendendo, né? Então isso tem que ter, né, tem a ver prioritariamente com aquele processo do objetivo que está lá na frente, tá? O grande pensador da motivação, tem vários, gente, mas o grande que ficou famoso e conhecido foi o Maslow, Abraham Maslow. Em 1940 ele vai surgir com a teoria da motivação humana. É interessantíssimo, apesar de que eu acho, gente, que o pessoal, sempre que vai trabalhar Maslow, principalmente nos processos administrativos, eles costumam generalizar demais, tá? E eu vou mostrar por que na hora que a gente mostrar o diagrama aí, tá? E o Maslow, ele teve esse estudo voltado para essas necessidades humanas e que ele vai trabalhar muito claro que as hierarquias de necessidades, elas têm que ser satisfeitas ou procurar satisfazer o máximo possível para que eu tenha realização e evolução na minha caminhada. E as necessidades, elas são, de acordo com Maslow, fisiológicas ou básicas, necessidades de segurança, necessidade social, necessidade de estima e necessidade de autorrealização. Então parece muito bonito, parece muito psicológico, muito bacana e tal, mas olha a importância de alguém que começa a pensar que se a empresa consegue fazer uma leitura básica sobre esses processos, as necessidades, isso acaba se caracterizando claramente por um sucesso interno, o que pode vir a ser um diferencial competitivo, tá? Então eu pus a pirâmide de Maslow aí, a famosa pirâmide de Maslow, em que ele vai trabalhar exatamente as necessidades, começando pelo basicão lá que está de vermelho, que são as necessidades fisiológicas ou que tem a ver com a fisiologia, tá, gente? E o que é? Quando a gente fala em necessidades fisiológicas, são os aspectos básicos da nossa fisiologia humana mesmo. Aquilo que tem a ver com a respiração, com a alimentação, né? com água, sexo, sono, homeostase, excreção, todo o processo que faz com que o meu organismo viva bem, esteja bem. Homeostase, gente, é todo o processo de a estabilidade do meio, de maneira que o meu organismo esteja estável, funcionando adequadamente. E olha que interessante, se eu estou preocupado, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, por um problema pessoal ou por uma noite mal dormida, isso vai impactar. Então olha como que o Maslow, de certa forma, ele tenta pegar um processo fisiológico e começa a ver quais são os efeitos disso, até do organismo mesmo, nesse processo da administração também, tá? Então, se eu tenho lá um processo emocional, se eu terminei com a namorada terminou comigo, se eu estou tendo um problema em casa, se eu tenho conta para pagar, ou seja, qualquer coisa que pode impactar nesse processo da saúde, nesse processo fisiológico, nesse processo de estar bem, né, isso pode comprometer também. E uma vez que eu consigo, né, equilibrar essas necessidades, gente, durmo bem, me alimento bem, me hidrato bem, faço alguma atividade física, me leva a vida no bom humor, tem uma série de questões, isso me dá condições de subir de patamar e buscar outras necessidades. Quais delas? É o que a gente vai chamar de necessidade de segurança, que é a segurança do corpo, do emprego. Então, questão de segurança mesmo. Eu tô bem, tô numa situação estável de emprego, de recursos, questões morais, de família, segurança familiar, de saúde, propriedade, de ir e vir na rua. Olha só como que é um processo. Que não vai me colocar em perigo numa situação. Então, na hora que eu tenho um organismo que me dá toda essa base, eu começo então a utilizar claramente isso em outros processos, né? E querendo ou não, se eu tenho medo de ficar despedido, né, desempregado, olha como que é um processo que pode... O simples fato de eu ter medo, eu estou empregado ainda, mas o simples fato de eu ter medo, isso já abala um processo funcional
lá na empresa, por exemplo. O simples fato de eu estar sofrendo com um problema de conta para pagar, uma série de situações que vão impactar, por exemplo, no meu dia a dia, nesse meu humor em relação a essas seguranças básicas. O meu salário vai dar para pagar a conta ou não, né? É, questões da minha família, minha esposa está desempregada, ou tive um problema de saúde do meu filho, isso vai me impactar ou não? Então, olha como que, de certa forma, o emocional, e a gente viu lá na experiência de Hawthorne, que o emocional afetava o processo do rendimento, o Maslow foi investigar a fundo isso aqui. Então, na hora que eu tenho todo esse processo, gente, até de salário, de segurança no trabalho, uma série de fatores bem resolvido, aí eu pulo para o meu processo de amor e relacionamentos. E é o quê? Amizade, família, intimidade sexual, ou seja, a gente quer ser bem aceito, a gente quer estar bem, a gente quer estar bem em sociedade, quer estar bem em família. Então olha como que tudo isso vai criar todo um processo, quer estar bem, gente, num processo de convívio social, de grupos e organismos social. Então tudo isso acaba impactando aí esse processo de criar essa necessidade que vai cair lá na próxima necessidade, que é de estima mesmo, né? Que é autoestima. Eu saber que eu sou uma pessoa que se preparou, está bem evoluída, que estudou, que se dedicou a um processo de que eu criei confiança naquilo que eu consigo fazer, naquilo que eu não consigo. Olha a autoestima aí trabalhando. Todo o processo que eu conquistei, que eu dou valor a isso, aquilo que ainda falta conquistar, mas que eu estou no caminho, porque eu vejo que eu estou fazendo a diferença, isso também é autoestima, né? É ganhar respeito dos outros, dos familiares, né? Respeitar aos outros também. Tudo isso é um processo de estima que começa então o quê? Uma vez que eu tive todas essas necessidades, tá? E por último, chega na questão da realização pessoal, né? De chegar naquele meu objetivo inicial, de saber que tudo que eu fiz deu certo, que trabalhou muito a questão da criatividade, da questão de toda uma moral, né? Eu fui correto, eu criei as várias oportunidades e percorri o caminho de uma forma honesta, todo o processo de solucionar os problemas que eu consegui solucionar, a questão de não ter preconceito com nada, de aceitar os fatos como eles são, tudo isso, gente, tem a ver com esse processo de realização. Quando eu me torno maduro o suficiente como ser social e como ser profissional. Então, dentro desse processo que o Maslow foi, pode parecer isso aqui uma viagem, né, gente? Mas olha a importância de se trabalhar todo esse processo naquilo que a gente está buscando, que é o comportamento humano nas organizações, que é isso aqui, né? Eu quero estar bem, eu quero ganhar meu salário, eu quero crescer nas minhas tarefas internas, eu quero ser respeitado pelos meus colegas, eu quero começar com o tempo ter decisão, incorporar elementos de tomar decisão, subir de posto. Tudo isso é a mesma coisa aqui da pirâmide de Maslow, né? E tudo isso é consequência da minha vida pessoal também, tá? Então, satisfeito uma necessidade, o indivíduo desenvolve motivação para buscar satisfazer todas as outras necessidades em grau superior, tá? Então, para o Maslow, gente, quanto maior, né, mais alto o nível das necessidades, mais saudável é a pessoa. Saúde mental, saúde do organismo, saúde social, né? Então, todo esse processo. O comportamento irresponsável de uma pessoa é sintoma de privação das necessidades sociais e de estima. E o Maslow falava isso, olha, se alguém não está bem, é porque está faltando alguma necessidade, porque alguma coisa não está correta, alguma coisa precisa ser vista, avaliada, refletida para tentar então solucionar. E a empresa, gente, segundo Maslow, né, o próprio ambiente profissional e o trabalho que eu desenvolvo na empresa é capaz de satisfazer as expectativas de estruturação e formalização do trabalhador, ou seja, é ele que vai me dar condições de eu me relacionar com a sociedade, de eu ter um salário que me permita comprar as coisas, de eu adquirir determinados processos, de eu crescer em vários aspectos. Então, tudo isso, né, a empresa ela é responsável por parte dessas satisfações, tá? Então daí a importância de estar empregado, daí a importância de aceitar o trabalho como ele é, de entender como trabalho como um processo, um alicerce de crescimento pessoal
E todo esse processo de construto, né, que a empresa vai permitir se deve principalmente pela possibilidade de resolver as questões relacionadas às necessidades, a empresa me dá condições para isso, e pela capacidade de se colocar num fluxo, né, de equilíbrio entre todas as capacidades que eu vou desenvolvendo e aprimorando através dos desafios que aparecem. A gente acha que não, gente? Estar desempregado é um desafio que me permite uma construção, uma busca de qualificação e capacitação que, uma vez resolvida isso, essa questão do desemprego, ela me permite, então, alcançar outras necessidades e outros processos. Então, olha como que é um processo, um fluxo contínuo, um construto contínuo aí, tá? E dentro da empresa, os gerentes são os que devem, né, propiciar e realizar programas e ações que vão satisfazer as expectativas mais íntimas, né, psicológicas dos trabalhadores, tá? E o indivíduo, ele está satisfeito, né, a ideia de satisfação, quando os desafios propostos, a vida é um eterno desafio, né, gente, estão coerentes com as habilidades que eu disponho para realizá-los. E aí que entra a grande diferença. Desafio nós vamos ter o tempo todo. Viver nesse planeta é viver em desafio. Né? Ainda bem que os desafios existem, porque eles me fazem sair da zona de conforto, mas o principal é o que eu faço em relação a esses desafios que aparecem, seja na empresa, seja na família, seja na minha relação social, seja na minha auto-observação interna, no meu autoconsciência em relação a isso. Né? O que eu estou fazendo, então, para superar esses desafios? Vocês estão no caminho agora. Né? Então, efetivamente, a gente sempre tem que estar buscando e planejando, de novo a palavra planejamento, o que eu preciso saber, conquistar, aprimorar para resolver várias situações, subir de níveis de satisfação e um dia atingir o ápice lá da minha experiência total de tudo aquilo que eu conquistei. Tá? Outro autor interessante que vai trabalhar o processo da motivação foi o Herzberg também, com a teoria dos dois fatores, né? Em que ele categorizou dois fatores que influenciam no desempenho organizacional, no desempenho total. Um que ele chamou de fator higiênico e fator motivacional. Fator higiênico, gente, olha como é que a ideia estava muito próxima. Relacionado ao ambiente de trabalho, se ele está satisfeito, né? Se satisfeitos, não motivam porque são percebidos como obrigação da empresa, ele vai chamar essa atenção aí de separar um pouco daquela motivação que é da empresa ou não, daquilo que me coloca como um todo, né? De modo geral, os trabalhadores estão insatisfeitos com a forma como eles estão na empresa, porque às vezes a pessoa não se enxerga como elemento. Isso acontece com a maioria, né, gente? Tem gente que toda segunda-feira vai estar pegando o busão para o trabalho com aquela cara de desânimo de ter que estar indo trabalhar. Por quê? Porque ele está ali num processo de não entender o que o trabalho significa para ele. Se ele está num lugar que o trabalho não representa nada, ou não apetece, ou não motiva, sinal de que ele está no lugar errado. Qual que deveria ser o certo? Procurar. Ah, mas eu não posso ficar desempregado, tem uma série de questões. Então, tentar usar uma lógica, né, em proveito, de tentar buscar uma satisfação, mesmo com algo que momentaneamente não é minha praia. Ou seja, é aquela eu chamo de visão utilitarista. Olha, estou neste emprego por enquanto que ele preciso dele para pagar a faculdade, por exemplo. Uma vez que eu conseguir experiência, conhecimento, criar condições de eu me qualificar para disputar outras áreas, eu vou procurar então algo que realmente vai fazer essa ligação aí desse fator motivacional e higiênico também, tá? E aí é o que, gente? Salário, a gente acha assim, salário satisfaz o trabalhador. Não necessariamente. Tem gente que ganha muito, mas não entende ou não está feliz onde trabalha. Tem gente que ganha pouco e não está satisfeito. Então tem uma série de questões de você entender a importância daquilo que você está fazendo. Então, salário, fator higiênico, supervisão, políticas de administração de pessoal, condições físicas de segurança do trabalho. Então eu preciso o quê? Olha, eu posso até estar satisfeito com tudo isso, mas às vezes eu entendo isso como uma obrigação da empresa e não como algo conquistado, por exemplo. Então a diferença sutil do Herzberg está aí, tá? E aí o que ele vai chamar de fatores motivacionais? Aqueles que estão relacionados ao conteúdo do trabalho, aquilo que eu estou efetivamente fazendo, aquilo que eu estou efetivamente, né, trabalhando. Né? E se são satisfeitos, ou seja, se eu estou
fazendo algo que eu envolvo, estou envolvido, que me dá conteúdo, que eu consigo me ver ali, isso me deixa altamente motivado, de acordo com o Herzberg. E aí pode ser o quê, gente? Dentro do exemplo dele. A natureza do trabalho alinhada às competências da pessoa, percepção de realização e orgulho pelo trabalho, responsabilidade envolvida, então eu estou fazendo algo que eu sou responsável, que eu domino as regras, aquilo que me dá crescimento pessoal e profissional, aquilo que eu vou ser prestigiado e reconhecido. Então, olha como que é bacana. Então, qual que é o trabalho e o principal da questão da motivação? Buscar motivação, mesmo em algo ou em função que eu não me agrade neste momento. Mas tentar entender, por exemplo, que aquilo ali é necessário para uma construção de uma etapa superior que vai vir a né, em breve, assim que eu cumprir determinadas questões ou obrigações. Então, esse que é o processo claro aí. Quando a gente for para a questão da liderança, e a gente trabalha então a questão da liderança, e a gente já tem de cara 5 tipos de liderança, tá, gente? Eu tenho desde tirania, passando pela autocracia, democracia, liberalismo e demagogia. A administração, ela se baseia muito nos 3 do meio aí, tá, gente? Autocracia, democracia e liberalismo. Os 2 da ponta, né, tirania e demagogia, a gente não trabalha muito na questão administrativa, não. O que é tirania, gente? Abuso de autoridade e excesso de poder. Não é o caso do princípio administrativo. Por mais que a gente ache que tem chefes tiranos, isso está em extinção, isso está acabando, até pela própria questão da sobrevivência da empresa, da administração em si, tá? E a demagogia é o quê? Busca de popularidade, né, com os liderados, que também não é o caso. Não é o foco da administração, tá? A gente na administração não ensina ninguém a ter abuso de poder, nem a ter demagogia ou buscar ser aceito, popularidade. Não é isso. Mas o que a gente vai ver? A autocracia, que é o processo de centralização de poder de decisão do chefe. Então vai ter momentos que eu vou ter que ser autocrático, vai ter momentos que eu vou ter que ser democrático. O que é isso? Em que eu vou fazer a divisão dos poderes de decisão entre o chefe e o grupo, e vai ter momento que eu vou ter que ser liberal mesmo, né? De delegar a decisão, o poder de decisão para o grupo. Vamos entender isso aí, olha. Os 3 pilares aí, tá? Os 3 do meio aí, tá, gente? Não desmerecendo as outras usos, mas as usos não é o nosso foco aqui. Então a liderança autocrática, o poder de decisão é centralizado no chefe, apenas diz respeito ao chefe, porque é ele que está numa postura e numa posição ideal para quando acontecer situações tensas e prioritárias, uma emergência, uma situação, né, que ele tem que agir rápido, ele vai ter que garantir ali tomar uma decisão ele mesmo. Não vai dar para ficar ocupando ou buscando uma democracia, por exemplo, ou uma liderança liberal, porque vai caber a mim, o peso da responsabilidade está em mim, porque eu que sou o chefe, por exemplo. Tá? Então, o que acontece muito em determinados momentos, não que o chefe tem que ser isolado, sem contato, mas em determinados processos, em esferas de atuação, né, vai ter hora que a decisão cabe somente ao chefe. Tá? A liderança liberal, então, só invertir, só para a gente, né, seguir o raciocínio, a liderança é quando eu entrego a decisão totalmente ao grupo. Então, gente, olha, deliberem entre vocês aí a busca da melhor solução para o projeto tal, né? Isso só vai ser feito, gente, só vai ser praticado em atividades que os trabalhadores têm alto grau de formação, de especialidade, são pessoas que dominam o assunto, que vão estar treinados e trabalhados para aquilo, e geralmente em decisões que você pode estar dando para a gente, olha, podem cumprir tais etapas, tomem as melhores decisões e quando chegar para mim, eu tomo a decisão final em cima daquilo que foi construído por vocês. Então, olha como que é um processo interessante você delegar também poderes. Ou, dependendo do caso, a situação, pode ser às vezes um projeto que tem um peso menor e você pode então distribuir para o grupo, para o seu time, para a sua equipe, a decisão, por exemplo, enquanto você está cuidando de outras questões, tá? E a democrática ela vai equilibrar, né, exatamente essas duas lideranças aí, a autocrática e a liberal. Né? Ela que vai equilibrar esse poder de decisão entre chefia e o grupo. E aí é aquela questão de que eu vou possibilitar a participação de todo o grupo numa decisão juntamente comigo. Então, eu não deleguei só para eles ou só tomei a decisão sozinho. O grupo inteiro toma a decisão, tá? Alguns de vocês
trabalha com algum tipo de liderança assim, gente? Pessoal, vocês ouviram? Ô, Brendo, joia. Mas não, você trabalha, mas você não tem esse processo de liderança, né? Ah, tá. E aí é exatamente essa questão que a gente colocou aqui, de poder trabalhar um pouco esse processo de que se você não é a líder, provavelmente você está como, como é que fala? Só, só desabilitar um som aqui, gente. Que eu vou- Que aí eu estou conseguindo acompanhar vocês aqui agora pelo celular. Que aí, pelo menos, você não está na posição de líder, mas você está na posição de grupo, né? De às vezes de tomar. Agora, o seu líder lá, Brenda, ele consegue passar de vez em quando alguma questão de liberar, ou seja, libera a decisão do grupo, ou é altamente autocrática, ou é democrática? Ah, você não está trabalhando, tá? Mas você está buscando emprego, ou estágio, né? Então, os demais colegas, gente, ajudando a Brenda aí na hora que aparecer alguma coisa. Isso aí, gente, por favor, todo mundo. Alguém aqui trabalha com algum processo de liderança, os demais colegas? Ok, então todo mundo tímido, né? Vamos lá então, né? Bom, e aí, pessoal, quando a gente vai trabalhar nesse processo de liderança, a gente então tem essa questão de ter essas possibilidades. Então, veja bem, não desmerecendo a liderança. Meu líder ele é altamente ditador. Existe, tá, gente? Apesar do que eu falei que tem extinção. Mas não podemos confundir que vai ter hora que ele vai ter que ser autocrático, né? Porque está em cima dele o peso da decisão, tá? Essa que é o processo em si que tem que estar levando em conta aí. Como vai ter hora também que ele vai ser democrático, como tem hora também que ele vai ser altamente liberal, tá? Continuando aqui, então a gente viu a questão da motivação, da liderança, da comunicação e agora a questão do quarto elemento dos grupos ou das dinâmicas dos grupos. E aí é legal, gente, porque como ser social, o homem tem necessidade de estabelecer relações com outras pessoas, né? Essa coisa de ver gente, de pegar em gente, de estar perto de gente, né? Por isso que esse sofrimento com relação ao isolamento social, porque o ser humano ele tem a necessidade de estar junto. Por mais que alguém vire e fale assim, não, eu queria me isolar no meio do mato, virar um ermitão, não é verdade, tá, gente? Ele pode até ir, mas em qualquer momento ele vai voltar, porque a gente tem necessidade de estabelecer relações, né, com outras pessoas. E as pessoas desejam mais do que ter apenas amigos, elas têm que fazer parte, ser aceitas, estar num organismo social, num agrupamento, numa sociedade, numa comunidade. E é isso que é o decisivo para todo e qualquer processo hoje em dia no mundo, né? Participar, ter um papel, né? Um papel social que a gente chama dentro da organização de um grupo. Então, e é tão interessante que todos vocês, mesmo quem trabalha ou não trabalha, tá, Breno? Mas todo mundo aí faz parte de algum grupo. O grupo da igreja, o grupo dos colegas do bairro, o grupo familiar, né? Grupo de amigos da escola lá de não sei quantos anos atrás, ou seja, qualquer processo que seja, a gente sempre está inserido em algum grupo, tá? E nós temos essa necessidade, e grande parte dos problemas hoje é exatamente essa, né? As pessoas estão se fechando demais em alguns grupos e não permitindo as diferenças, os choques de opiniões, ah, ah, os- estender e discutir assuntos, ciências, técnicas, tecnologias, como um processo amplo, acaba que a gente está começando a se fechar e isso é às vezes meio perigoso, né? Então, participar de grupo ou estar inserido num grupo não quer dizer que eu tenho que me isolar nesse grupo, tá, gente? Pelo contrário, eu falo que o que falta hoje é essa questão de papéis sociais mesmo. Por exemplo, o que é papel social? Eu sou professor aqui agora, daqui a pouco serei pai e marido, daqui a pouco eu vou estar como componente de grupo na sociedade, seja grupo religioso, seja grupo de algum hobby, algum grupo de atividade, ou seja, né, eu preciso intermediar vários papéis que eu, Rodrigo, sou, para conseguir elevar a minha capacidade de estruturação, né, emocional,
racional e lógica perante a todos os grupos. Então, quando eu estou em vários grupos ao mesmo tempo e permeando várias situações, eu consigo trabalhar várias diferenças, eu consigo aprender várias coisas, vários processos, várias culturas, e isso é saudável para uma sociedade, tá? E o grupo, gente, todo o processo de participar de um papel de um grupo, ele pode ser ativado por meio de estímulos e motivações que buscam o quê? Mais harmonia e melhoria no relacionamento humano. E isso estou falando. Quanto mais estimulado eu for participar de grupos ou de vários grupos, mais motivações eu tiver para buscar conhecimento, aprender algo novo e vários processos, mais a gente consegue relacionar-se com o ser humano, mais harmonia a gente consegue, né, consolidar. E o mundo está faltando é isso, né, gente? Harmonia, né? Hoje a gente briga por qualquer coisinha, né? As pessoas estão muito egoístas, né, nesse processo. E a gente precisa rever isso aí. Eu acho que parte da tecnologia, que ajuda demais, ela tem provocado um pouco isso, tá? A gente precisa ter esse senso crítico em relação a isso, tá? E esse processo, essa dinâmica de grupos, vai se dividir em duas relações, tá? Relações intrínsecas ou extrínsecas. As intrínsecas, aquelas relações interpessoais entre os membros de um grupo, né? Pessoas com pessoas no mesmo grupo. Olha, então tô com, né, todos o grupo da igreja, estou relacionando com todo mundo lá do mesmo grupo da igreja. Então, seja evangélico, católico, espírita, budista, qualquer que seja o processo, está convivendo com outros colegas do mesmo grupo ali nesse caso, tá? E as extrínsecas é relação que o grupo ou membros desse grupo tem com outros grupos ou com outras pessoas, tá? Por isso que eu falo, gente, que dentro do hobby de vocês, dentro daquilo que vocês gostam de fazer, procurem se associar a vários grupos. Eu, por exemplo, eu faço parte de um grupo, eu trabalho com plantio de mudas, de árvores, de biomas. De vez em quando vocês vão me ver passando às vezes de carro com uma caminhonetezinha, levando árvores ou mudas de árvore para plantar em algum lugar na cidade, né? Quando vocês estiverem passando perto e me verem, pode ir lá me ajudar a plantar se quiser, tá, gente? Então, por exemplo, eu tenho grupo de troca de sementes ou de berçário de sementes, de muda de espécies, de técnicas de agrofloresta, tem tudo isso aí é grupo diferente. Tenho grupos, por exemplo, de outras questões relacionadas ao meio ambiente, como eu tenho também grupos de técnicas de madeira, de marcenaria, que é meu hobby, de outros processos também. Então, né, a gente não pode parar e estar sempre buscando vários e inúmeros grupos, tá? E dentro do processo da empresa, a produção, né, a produtividade, ela tende a aumentar quando há contatos sociais entre as pessoas que executam determinada operação. Isso é legal. A gente viu isso na experiência de Hawthorne, né? Quando as pessoas estavam lá, o grupo de 6 mulheres estavam isolados numa sala, né? O simples fato delas estarem agrupadas, uma entender o problema da outra, ou se solidarizar com o problema de outra, uma ajudar a outra, é o quê? É os vários contatos sociais que fizeram com que toda a produtividade aumentasse das 6 integrantes, tá? O convívio social e as experiências compartilhadas com os colegas de trabalho situam-se entre essas fontes poderosas de satisfação. Essa coisa de transformar o emprego, o trabalho, em família também. Estou dizendo que tem que gostar de todo mundo não, tá, gente? Mas de ter o máximo possível de um ambiente saudável, porque você está convivendo com outras pessoas que podem te ensinar e te aprender. Até coisa ruim. Eu costumo brincar que eu já trabalhei em lugares tão ruins, mas tão ruins, que foram verdadeiras escolas, porque eu aprendi como não ser, ou como não fazer, ou como não agir, né? Então a gente sempre tem que pensar que qualquer processo, situação é um aprendizado. Então, quando é algo propositivo e produtivo, melhor ainda, né, gente? E, ao mesmo tempo, conhecer sobre a dinâmica grupal ajuda fortemente os líderes, os gestores das empresas a obter sucesso nas ações gerenciais. Se eu consigo saber quais são os grupos, como é que eles funcionam, o que, que eles são envolvidos e tudo mais, isso acaba dinamizando e otimizando vários processos de assimilação, novos conteúdos, novos aprendizados, novas propostas de trabalho. Por exemplo, eu vou implantar uma nova técnica, ou vou iniciar uma nova produção, ou vou desenvolver um novo produto, fica mais fácil isso quando eu consigo trabalhar como grupos, como o grupo que é a minha empresa. Essa que é a visão que um bom líder tem que ter, tá?
Dentro dessa, a gente acabou então, gente, essa aulinha era bem curta, né, uma dinâmica bem tranquilinha em relação à unidade aqui da 2.3, tá? Então só para vocês entenderem, a gente trabalhou muito essa questão da abordagem comportamental, é uma forma muito sutil, muito leve, muito de iniciar no processo. Vocês vão ter disciplinas ao longo do curso que vão trabalhar mais a fundo todo o processo do comportamento organizacional, tá? Em desenvolvimento de pessoas, vocês vão ter isso também, tá? E agora a gente vai ver a questão do poder nas organizações. Deixa eu só abrir aqui. Cadê? Aqui já hoje a gente vai revisãozinha da prova também, tá, gente? Combinado? Então, dando prosseguimento aqui, pessoal. Opa. Deixa eu ampliar aqui isso. Né? Já começando, então nós vamos ver agora a questão do poder nas organizações e aí trabalhar poder em vários aspectos, várias abordagens. Esse que é o principal, tá, gente? E aqui nós vamos ver poder de uma forma geral, não só na organização, mas também eu achei interessante isso no livro, texto de vocês, fala um pouco sobre a questão da política também, tá? E aí dá uma conceituada muito breve sobre política e como que a política organizacional também vai trabalhar. Então, comecei com a frase aí do Chiavenato, né? E aí coloquei que o poder é uma força inatingível nas organizações, né? Que não pode ser visto, mas o seu efeito pode ser sentido. Então a gente não vê poder, a gente sente a presença do poder, né? E isso que é interessante, tá? E é a capacidade de afetar e controlar as ações e decisões de outras pessoas, mesmo quando elas possam resistir. Não estou dizendo que poder é algo de força, tá, gente? Por mais que seja, né, relacionado a um processo de força também, mas o verdadeiro poder é quando aquele tem um líder que ele consegue pedir que você faça algo ou determinar que você faça algo e você entende a lógica do processo de fazer aquilo, porque aquilo ali é o correto, né? Então é muito um processo de ser trabalhado e construído. E dentro desse processo de entender poder, existem 5 tipos de fontes de poder, né, que nós vamos trabalhar aqui. O primeiro deles é o chamado poder legítimo, né, que é essa questão da legitimação do poder, que é um poder formal, ele é formalizado, concedido pela organização para a função. Como é que eu sei como é que é essa formalização? Quando eu chego, por exemplo, lá na minha empresa, eu tenho o organograma, em que eu sei claramente quem é o líder, quem manda, quem é o presidente, CEO, quais são as subdivisões, até chegar, por exemplo, no meu setor, em que eu sei quem que é o meu gerente, quem que é o meu chefe, a quem que ele responde, quem que é o chefe dele, para quem que ele vai responder. Então você tem todo um processo de formalização. Por que isso é importante? A gente viu lá no FAIOL, né? Que é todo esse processo de construção para poder dar diretriz, né, e conduzir todo o processo de construção daquilo que tem que ser operado. Então, de quem está lá no nível estratégico, pensando no que fazer, dando todas as condições aos gerentes, para poder, então, eles ditarem todas as etapas e criarem os próprios processos de implementação, até chegar no operacional, em que vai executar, né, esse processo. Então, é como que o poder está trabalhando aí claramente, tá? Então, o poder legítimo é essa formalização, está relacionado ao cargo e não à pessoa. A gente tem mania de achar que a pessoa que é poderosa, e não é isso, tá, gente? A pessoa está num cargo em que o cargo determina, o cargo que determina o processo do poder aí, tá? E ela é aceita, né, claramente pelos subordinados, então quem está embaixo sabe claramente como que é o processo de hierarquia e de poder, e flui de cima para baixo numa hierarquia vertical, tá? Então tá claro de entender o que é o poder legitimado, poder formalizado, né, na empresa. Eu tenho o poder de recompensa, que é aquele que é referente a quem tem capacidade de conceder recompensas, né? De dar promoção, de dar aumento de salário, e a gente consegue, por exemplo, né? Nem todo mundo tem poder de recompensa, né, gente? Você pode ter alguns chefes, você pode ter um chefe direto, mas ele não tem o poder de recompensa, por exemplo, tá? Então, olha um outro tipo de poder que às vezes pode recair muito no dono da empresa, no presidente, no CEO,
ou num grupo, né, específico que vai trabalhar essa questão de recompensa ou recompensar determinada pessoa ou agrupamento. Tem o poder coercitivo, que é o poder detido por quem pode punir ou recomendar a punição de alguém. E é interessante separar e delimitar essa ideia de poder, gente, porque é um pouco isso mesmo, né? Eu sei o que eu posso, eu tenho os meus direitos, mas tenho os meus deveres também. E o poder coercitivo ele só vai, né, ser plenamente utilizado quando eu não conseguir atingir aquilo que se espera ou aquilo que foi combinado ou aquilo que está na minha esfera de atuação dentro de um poder formalizado, tá? Então você tem lá que cumprir uma meta, por exemplo, e não cumpriu a meta, vai ter sanções, vai ter punições, vai ter alguma chamada de atenção, né? Ô, fulano, por que você não conseguiu a meta? O que está acontecendo? É algum problema da estação de trabalho, algum problema da peça, algum problema de treinamento? Pode ser uma série de questões, né? Então, antes do poder coercitivo, né, e de fato punir, ele vai tentar entender o que está acontecendo. E se é algo recorrente de um processo que você foi treinado, assimilou as técnicas e não consegue processar aquilo que foi esperado, tem a punição, né? Tem todo esse processo aí. Tem o poder especializado, que é a habilidade, a capacidade de alguém, né, de conhecer algo melhor que outros. Então, é o processo especialista mesmo, alguém que domina determinada técnica, um assunto, uma ferramenta mais do que os outros, né? E geralmente são pessoas que podem ter algum cargo de destaque dentro dessa especialização ou pessoas que podem ser consultadas por determinados procedimentos quando for o processo de trabalhar isso, tá? Por isso que eu falo que nunca é demais a gente saber de tudo um pouco, tá, gente? Se especializar em várias questões, porque às vezes você pode estar ali algum dia contribuindo decisivamente numa diferenciação, tá? Mas o principal é que em alguns processos da empresa, você vai ter as várias áreas de atuação de acordo com as habilidades, especialidades de cada um e cada um com sua hierarquia de poder também. E tem o poder de referência, que está ligado às características pessoais. Por exemplo, um gerente admirado que atrai as pessoas para o seu departamento. Então, o carisma do gerente fez com que várias pessoas queiram trabalhar com ele, né? A pessoa tem uma característica dela que faz toda a diferença. Ela é bem-humorada, ela conta uma piada que, dependendo do setor, por exemplo, acaba ajudando, por exemplo. Então, tem todo um processo de carisma, de caracterização pessoal que faz a diferença também. Essas 5 fontes de poder, gente, são exercidas quando a organização as fornece às pessoas, ou seja, nem todo mundo vai ter isso aí. Claro que eu tenho um poder formalizado, mas todos os demais vai ser de acordo com aquilo que a organização determinou que acontecesse, né? Então eu só vou dar poder de recompensa para alguém que, né, eu fornecer esse poder. Não é todo mundo que vai ter esse poder de recompensa, nem de coerção, né, de punição, nem o poder de atribuir algo como especializado. Então olha como que é um processo de atribuição e aí entra a importância plena do RH, do departamento de pessoal, de trabalhar claramente isso aí, né? Podem acontecer em função das qualidades individuais do líder, né? Então também tem a ver a questão do poder do líder pelas qualidades dele. Então uma liderança que agrega, que estimula, que motiva, que dá prazer em trabalhar do lado, também, né, vai determinar quase que um poder natural dessa pessoa, o que a gente chama de poder natural. E todo esse processo de poder ele é resultado das características estruturais. Né? Então, essa hierarquia que eu falei formal e das várias relações que você vai adquirindo ao longo da organização. Então, poder é isso, gente. É todo esse processo de trabalhar claramente essas questões. E a gente vai ver agora as fontes verticais de poder. Então, independentemente da posição que ocupamos, né, as pessoas podem deter o poder pela organização em função de 4 principais fontes verticais de poder. Então, assim como tem a questão lá da formalização, tem também a questão da posição. Então, a posição formal. O poder aceito como direito legítimo em função do cargo. Então, se eu estou num cargo de gerente, eu aceito, né, nessa verticalização que me foi dada, olha, eu subi da base, virei um gerente, eu verticalizei o meu processo, então vai ter um poder que é legítimo, natural, de acordo com a minha função que eu exerço ali, tá?
e um grau de poder depende do acesso que as pessoas têm às posições superiores. Então, eu só vou conseguir ter acesso ao poder na empresa quando eu subir de parâmetro, subir de análise. Então é interessante que mesmo que eu não suba, eu não vire gerente, mas de repente eu virei um especialista na máquina, por exemplo, ali você vai ter quase que consolidado um poder que pode não ser formal, mas um poder que foi conquistado ali. Mas o formal, gente, é quando você tem esse processo de upgrade aí, tá, em relação à função. Poder em relação aos recursos, né? Então, a intensidade que eu detenho de recursos que as pessoas ou que as pessoas têm. Quais são os recursos que as pessoas detêm? Recursos financeiros, recursos de habilidades, recursos de conversação, de alguma característica. Então, são os vários tipos de recursos que as pessoas têm, possuem e que isso vai acabar impactando as demais. Então, todas as atividades, né, as demais atividades dependem das decisões que essa alocação de recursos vai propiciar. Principalmente, então, quando a gente tem recurso financeiro. Ele é o dono da grana, ele vai colocar a grana no projeto. Né? O outro pode ter lá um recurso de capacidade de inteligibilidade em relação ao projeto em si, ou de experiência em relação a determinada função. Então, olha como que o recurso também é um processo conquistado aí. O controle de informação, então são aqueles cujos ocupantes detêm informações privilegiadas, quem sabe fazer, quem controla uma determinada informação, quem tem a origem sabe proceder em relação a ela. Então, ter controle de informação é ter poder. E é interessante que é um poder em que você tem a liberdade de decidir se você compartilha ou não determinadas informações. Né? E isso é interessante porque, dependendo do processo da empresa, cabe a você compartilhar sim algumas informações ou outras manter ali como um processo de diferencial. Agora, com um detalhe, né, gente? Nem sempre uma informação que eu detenho somente egoisticamente para mim, ela vai ficar comigo todo o tempo. Vai chegar uma hora que ela vai acabar sendo partilhada. E se você teve um processo de liderança de saber compartilhar antes, né, não foi egoísta, não teve essa posição de querer tirar proveito totalmente em cima disso, né, você pode acabar criando uma contribuição positiva quando você partilha ela de uma forma geral. Né? Você ganha um respeito por parte das pessoas da chefia, que pode ser uma forma de poder. Né? Você conquista poder, né? Pela forma como você age, pela moral, pela lisura, por uma série de processos. Tá? E centralização na rede. Né? Pessoas que estão localizadas no centro de uma organização em que todo mundo passa por elas, por exemplo, para tomada de decisão. Então acaba que algumas decisões críticas para organizações são centralizadas em um grupo de pessoas ou em uma pessoa específica que está ali no centro de tudo. É o que a gente vai chamar de centralidade da rede aí. Então, além dessas fontes verticais de poder, eu tenho as fontes horizontais, tá, gente? Que diz respeito à horizontal mesmo, aos vários poderes entre os departamentos, entre os vários setores da empresa. Né? E é um poder difícil de ser mensurado, porque isso não está claro no organograma. Por mais que no organograma você tenha lá quem manda em quem, na hora que você está num setor ou num ambiente departamental ou num departamento, né, o Fayol já colocava isso lá, você tem uma série de processos internos ali, né, pela própria prática da função, pela própria linguagem que você usa na função. Né? Você tem alguns jargões ou bordões do marketing que só quem é do marketing vai saber utilizar. Você tem algumas nomenclaturas do financeiro, da contabilidade, que só quem é desse departamento vai querer. Então, olha como você tem um poder, né, que ele é horizontalizado, em que determinadas práticas, procedimentos só são entendidas quem está ali nos departamentos. Então, alguns eventos, atividades dentro e fora da organização, né, são essenciais para a consecução desses objetivos organizacionais, ou seja, de definir como que eu vou, né, mapear uma série de processos, quais são os eventos que eu vou colocar à prova não determinados processos. Então está na época do imposto de renda, então eu vou acionar o evento externo aí, junto com o meu departamento financeiro, o meu departamento contábil. Então você tem uma série de atividades que vão aparecer na hora certa de acordo com algum evento ou atividade em que foi preciso justificar
alguns saberes, saber é poder, dentro desses departamentos, tá? E a política, né? E aí dentro desse processo de política, mas trabalhando a questão da política organizacional, é você trabalhar muito essa questão da política como o uso do poder, e aí política propriamente dito, tá, gente? O uso do poder para influenciar as decisões a fim de alcançar os resultados desejados. Político faz isso. Quem domina de política é isso, né? Eu ter uma capacidade de influenciar e de saber que as minhas decisões vão ter um peso na busca de determinados resultados, objetivos, alcançar algum objetivo em específico aí, tá? Poder é intangível, é um elemento que você não consegue pegar, não é tátil, então assim, é algo que você consegue trabalhar a ideia de política, de poder, mas você não consegue dimensionar isso claramente. Então só quem trabalha politicamente, ou trabalha com esse processo de influenciação, é que consegue trabalhar com essas políticas. E aí dentro da organização a gente vê muita questão da política organizacional propriamente dita, né? Para se resolver várias diferenças entre os vários interesses dos vários grupos que eu tenho na empresa, de maneira que eu coadune e alinhe tudo isso, né, para superar conflitos internos ou buscar vantagens competitivas ou ser um destaque em relação ao mercado concorrido, tá? Então, toda empresa ela tem que trabalhar com essas políticas organizacionais de alinhar todos os setores para que todo mundo fale a mesma língua, para que todo mundo faça e exerça da mesma vontade, né, da mesma motivação, que todo mundo produza do mesmo jeito com os demais, né, setores envolvidos, tá? E aí o livro, gente, eu particularmente confesso que eu não entendi o porquê que entrou, ele já começou a dar uma pincelada, né, sobre cultura organizacional, sobre clima organizacional e sobre desenvolvimento organizacional. Não é o foco principal, por mais que tenha a ver com um processo das teorias, a gente está vendo essa questão da construção da teoria das relações humanas, que vai trazer todo esse processo do poder nas organizações, mas não era o momento de entrar aqui, mas é legal essa pincelada para vocês já irem preparando, porque quando a gente trabalha todo esse processo do poder, do desenvolvimento organizacional, é trabalhar muito essa questão da cultura, seja a nossa cultura ou da cultura interna da empresa. E aí vamos ver o que é cultura organizacional aqui, na bela frase do Chiavenato aí, tá? Cultura organizacional é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos por meio de normas, valores, atitudes e expectativas que é compartilhado por todos os membros da organização, né? E a cultura espelha a mentalidade que predomina em uma organização. Então, a cultura ela vai ser o quê? O retrato, né, daquilo que está dominando, daquilo que está, né, permeando, que está instalado dentro da organização. Então, dependendo da cultura, se é uma cultura completamente desonesta, de má fé, você sabe qual que vai ser o processo organizacional interno. Se é uma cultura que trabalha a criação, a criatividade, o processo de inovação, né, a cultura ela vai refletir claramente isso. Então olha como que não é difícil da gente começar a perceber quais são os vários valores das empresas, como a gente tem que se situar em relação a essa cultura organizacional, tá? Então, cultura organizacional é a maneira pela qual cada organização aprendeu a lidar com o seu ambiente. Aquilo que eu peguei como ele estava e transformei, aquilo que eu entendi e fiz uma análise do que eu tenho de positivo ou negativo, daquilo que eu sou forte ou fraco, a chamada análise SWOT, que vocês vão ver ou já viram em algum momento, tá? Então, é todo esse processo de saber qual é o meu time, qual é a minha equipe, o que eu estou buscando, qual é o meu objetivo, e começar a trabalhar isso internamente de forma que eu consiga consolidar esse papel. E muitos aspectos, né, da cultura organizacional são perceptíveis, como alguns também são ocultos. O que é perceptível já dentro da cultura, gente? Manual de conduta, toda a estrutura hierárquica organizacional, o organograma, todo o processo da tecnologia da produção passo a passo, os vários setores alinhados, tudo aquilo que você consegue ver e visualizar, que tem todo um roteiro, tem todo um manual, tem toda uma disseminação de práticas, está ali, claro, perceptível qual é a cultura organizacional. O que é oculto, né, ou intangível? Né? São aqueles vários processos
internos, de humor, de liderança, de problemas que podem estar acontecendo em alguns setores, brigas internas entre setores, uma série de questões aí que podem estar acontecendo e que não são tão claros ou tão tangíveis num primeiro momento e que por isso que são difíceis de serem interpretados e que se a gente não está atento e observando, pode vir a ser um problema. Então, o principal, né, do gestor, quem for trabalhar nessa área, não é estar antenado ou ter uma visão sistêmica sobre aquilo que a gente já conhece, mas é tentar fazer uma leitura daquilo que a gente não está conseguindo enxergar, dos pormenores, uma situação. Então, um clima, você vê que pessoas estão trabalhando com cara fechada num determinado setor. Você tem que procurar entender o que está motivando essa situação, né? Porque não vai estar claro isso. Então aí vale entrevista, vale dinâmica de grupo, vale uma série de fatores e instrumentos que podem permitir mapear qual é o problema para que isso não venha contaminar os demais processos, tá? A cultura organizacional ela necessita ter condições favoráveis, né, para que suas definições sejam praticadas pelas pessoas da organização. Então não basta eu, como chefe, querer ter um bom ambiente organizacional, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que dar condições ao RH, tenho que dar condições aos gerentes, tenho que dar condição às várias, né, técnicas e dinâmicas de melhoria desse clima, tenho que participar delas. Então, todas as condições têm que estar favoráveis à instalação desse clima aí, tá? A organização é um sistema humano, por isso que ele é complexo, né, envolve o ser humano, com características próprias, típicas da sua cultura, então é a própria cultura da empresa e do seu clima organizacional. E está sublinhado que a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? E esse conjunto de variáveis, gente, ele tem que ser continuamente observado, analisado e aperfeiçoado para que resulte sempre em motivação e produtividade. Por isso que cada vez mais as empresas procuram, né, trabalhar muito a sua cultura organizacional para entender numa prática, né, aquela pergunta que está se tornando atualmente muito sagrada, muito eficaz. Qual é, né, o que move as pessoas que estão agora saindo da pandemia? O que vai mover as empresas a partir de agora? Qual vai ser a dinâmica econômica do mundo, né? Então a gente acha que não, tudo isso vai impactar na nossa cultura organizacional, como que a minha empresa está preparada e a forma como eu conheço os meus funcionários, a forma como eu me relaciono com eles, isso vai dar técnicas e condições de eu saber como me preparar e assimilar todas essas mudanças aí, né? E para isso eu preciso entender claramente como que é o clima da organização que eu estou querendo melhorar ou antenar ou chamar atenção para uma série de mudanças necessárias aqui para frente. Então, o clima organizacional, pessoal, estou falando direto, vocês podem, né, qualquer coisa, participar, tá? A gente é engraçado, a gente fica preocupado com a questão do tempo, né? Então, como passou um pouco do tempo, a gente já teve aquele atraso, às vezes eu fico correndo um pouco. Não é o objetivo aqui, tá, gente? Por mais que a matéria seja um pouco leve, ela é curtinha, né? Não necessariamente, então vocês podem perguntar qualquer dúvida à vontade aí, tá? E aí o clima organizacional, gente, é exatamente isso. Constituir como que constituir a atmosfera psicológica que está ali dentro da minha organização. É um ambiente feliz, é um ambiente harmonioso, é um ambiente saudável, é um ambiente onde as pessoas querem estar ou as pessoas não querem estar, né? E esse clima a gente viu muito na experiência de Hawthorne, naqueles resultados lá, quando você consegue perceber que na hora que eles isolaram, que criaram todo um grupo e um organismo, em que se criou um clima entre as 6 mulheres que estavam lá dedicadas às atividades específicas e tudo mais, todo esse clima conseguiu criar aí parâmetros de definir como que a produtividade e outros processos, né, necessários para a empresa melhoraram com essa consolidação de um clima positivo, nesse caso organizacional, tá? Então está ligado à moral e satisfação das necessidades dos participantes, em que os participantes, os funcionários, os líderes, os gerentes se sentem bem em estar ali. Ele pode ser satisfatório, como ele pode ser insatisfatório, vai depender de como que os participantes, né, se sentem em relação à organização, daí a importância de estar sempre buscando
né? Entender o que se passa na cabeça do meu funcionário, de entender o que ele está dizendo, os sinais que ele está mostrando, né? Envolve fatores estruturantes, né, estruturais, que tem a ver com o tipo de organização, de liderança, as tecnologias que eu utilizo, quais são as políticas da companhia, eu tenho meta, eu não tenho, tenho participação no lucro, eu não tenho, eu tenho canal de participação ou não, então tem uma série de questões aí, né, que vão determinar quais são as metas, elas são claras e factíveis, o que todo mundo ganha com relação às metas, quais são os vários regulamentos e códigos de condutas internos. Então, tudo isso aí é toda a estrutura que vai propiciar esse clima organizacional. Ah, ninguém pode me chamar de alguma coisa, então tem uma série de regras, uma série de questões aí que vão criar um ambiente saudável, feliz, harmonioso nesse processo, tá? E, ao mesmo tempo, envolve atitudes e comportamento social que são e devem ser encorajados ou sancionados pelos fatores sociais. Ou seja, é um pouco de a empresa ela é reflexo da sociedade e vice-versa, né? Então tem algumas posturas que tem a ver com o meu comportamento social que eu vou levar para a empresa. Ao mesmo tempo, a empresa também cria uma série de comportamentos que eu, como funcionário, acabo levando para o meu núcleo social, para a minha família. E essa troca é interessante. Na hora que a empresa ela consegue trabalhar uma série de questões de educação continuada, em que todo mundo está sempre buscando aprimorar conhecimento, isso acaba resultando na sociedade que está no entorno, ou na sociedade formada pelas várias famílias dos funcionários que vão levar a ter esse processo aí de permear troca de experiência. Vou dar um exemplo interessante sobre isso. Eu convivi muito com a Uzi Minas, eu passava férias, né, quando eu era mais novo, em Ipatinga, e era interessante que as famílias, né, quase toda a cidade era de funcionários da Uzi Minas, então você tinha os chefes, você tinha os peões, o pessoal que trabalhava no administrativo, tinha várias e tal. Mas todo mundo tinha uma importância muito grande de vestir o uniforme dos Minas. Eu lembro que as pessoas saíam da usina e saíam pela rua com uniforme e faziam aquilo ali que tinha um orgulho de estarem postando. Então, entrava numa padaria e estava lá, todo um processo, e elas tinham uma postura de serem completamente assim, corretas, de pagar em dia, de pagar adequadamente, de prestar, tinha uma fila grande, de ficar na fila, né? Uma vez eu presenciei de alguns falando assim, não, quem é dos Minas pode passar direto no caixa, né? E aí um funcionário que estava assim, não, exatamente por eu ser da Uzi Minas, eu sei a importância de eu seguir a fila, né? E olha que bacana, porque acaba que a cidade então se estruturou nesse código de ética permeado pela empresa. Então a empresa acabou ditando e muito como era o modo de proceder nas várias outras atividades sociais da cidade. Então, olha que bacana como que é um processo que relacionado aí pelos processos sociais, os fatores sociais aí também, tá? E aí, pessoal, eu vou para o desenvolvimento organizacional, né? Então, ao mesmo tempo que eu crio o processo do clima, eu tenho que então desenvolver a organização, né, nesse processo. E o desenvolvimento, ele é um esforço de longo prazo, claro, tem que ser, né? Ele é apoiado pela autodireção e aí entra um pouco naquele planejamento de curto, médio e longo prazo, para se saber então qual que é o tipo de empresa, de organização que eu quero e como que eu vou chegar lá. E aí como que vai ser esse desenvolvimento aí, tá? Então, é um esforço de longo prazo para melhorar os vários processos e a resolução de vários problemas dessa renovação, das mudanças de hábitos, da implantação de uma cultura, de alinhar qual é os valores que nos movem e tudo mais. Por isso que é importante, gente, quando o pessoal vê aqueles quadrinhos lá da missão, visão e valores, isso tem tudo a ver com isso aqui agora. Quando eu defino qual é a minha missão, qual é a minha visão como empresa e aonde, quais são os valores que eu quero criar em cada um, que é o que eu estou dizendo, qual é o tipo de organização que eu quero desenvolver, que eu quero criar, que eu quero então consolidar no futuro. E para isso acontecer, para essas etapas serem implementadas, eu preciso de um eficaz e colaborativo diagnóstico de cultura organizacional. E a cultura é exatamente isso, alguns questionários
que vão buscar, e aí vocês vão ver isso aprofundado numa disciplina mais à frente, tá, gente? Que vão aprofundar como entender esse funcionário, o que, que eu preciso saber, o que, que ele está querendo, o que, que ele está buscando, saber claramente o que está se passando na cabeça dele para poder amadurecer essa cultura aí e fazer com que a cultura da empresa entre na cabeça do funcionário, bem como as várias cabeças dos funcionários possam moldar e dizer um rumo a ser seguido pela empresa, tá? Então, esse diagnóstico envolve, e aí todo o processo de cultura organizacional envolve os processos de solução de problemas e conflitos. Então, ao longo dessa trajetória, eu vou ter que buscar isso. Quais são os métodos para superar ameaças, aproveitar as oportunidades do ambiente, saber aquilo que está dando certo, aquilo que não está, tentar minimizar os vários conflitos e crescer com isso. Né? Os vários processos de renovação, em que eu tenho que adaptar meus processos ao que o mercado está dizendo, ao que as pessoas estão apresentando. Né? Então a sociedade muda, uma série de situações de renovação vão mudar também com a empresa e vice-versa. A administração participativa, em que eu vou ter um envolvimento grande dos trabalhadores no processo de decisão. Né? Então cada vez mais eu estou saindo dessa centralização de poder e estou permeando vários trabalhadores para me ajudarem no processo de tomada de decisão. Até porque, gente, hoje, parte da leitura desse novo mercado consumidor que está, eu vou conseguir isso através dos meus vários trabalhadores que estão nessa sociedade também. Então, saber o que eles pensam tem a ver com esse processo de saber que decisão tomar ou não. Né? Desenvolvimento e fortalecimento, o empoderamento das equipes. Então, é o fortalecimento das equipes. Lembra da experiência de Hawthorne? Com a equipe que foi criada, teve todo um sucesso e uma produtividade. Então a ideia qual que é? Fortalecer as várias equipes, seja por setores, por departamentos, né? Com liberdade de atuação e participação nas decisões também. Então vou chamar o grupo do marketing, vou chamar o meu time de criativos, né, do marketing para pensar uma ideia comum. Então é um pouco esse processo de valorizar um time que foi criado e que eles podem auxiliar nesse processo aí de pensar futuro, marca, produto e por aí vai. E a chamada pesquisação também, né? Que é o processo, o método de pesquisar para eu buscar um diagnóstico e com esse diagnóstico criar uma ação de mudança necessária para eu chegar num processo pleno aí de cultura, de desenvolvimento organizacional, tá? Então a gente passou rapidamente sobre essa questão aí, gente, porque a gente ainda vai ter isso em outras disciplinas com um aprofundamento maior em relação a isso, tá? Opa. Bom, então finalizamos aqui. Alguém tem alguma dúvida? Comentário? Tranquilos até aqui? Tá. Então, pessoal, de qualquer forma o slide já está lá no AVA. Eu vou, de todo modo, eu vou depois ver como é que eu vou baixar esse vídeo aqui do Loom aqui para poder passar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. E vou passar para vocês, a gente vai discutir agora a questão da nossa provinha, ok? Podemos falar sobre a mesa? Todos estão preparados? Então vamos lá. Só deixando bem claro, gente, a provinha, como é que funciona? A gente teve algumas instruções com a coordenação. Eu não vou mudar essa forma como eu trabalho, não. Eu gosto de passar as questões. Eu sempre fiz isso, tá? Não é agora por causa da pandemia. Quando é questão aberta, eu gosto de passar a questão uma semana antes para que vocês tenham tempo de elaborar, pensar, criticar, resolver mentalmente, trocar ideia entre vocês, de maneira que vocês aperfeiçoem o conteúdo da matéria em si e acabem aprendendo com isso. Então vocês vão ter uma semana para isso, para trocar ideia total, e no dia da prova eu vou mandar um link, vai ter um prazo para que vocês, então, quando colocarem as respostas lá no link, vocês já estejam bem amadurecidos sobre tudo que vocês discutiram ao longo da semana, ou de 3 dias, 4 dias, fica a critério de vocês. Nós vamos ter o prazo de uma semana para isso, em que vocês coloquem ali todos os processos, né?
um amadurecimento daquilo que eu estou colocando e querendo como conteúdo que foi absorvido pelas várias trocas de ideias. Então, o Rodrigo sempre avaliou dessa forma e tudo mais. É uma forma que eu vejo, gente, de madura, de engrandecimento. Ou seja, em vez de eu querer que vocês decorem ou que vocês colem numa coisa, eu já dou a questão para que vocês reflitam e que nessa reflexão e troca de ideias acaba assimilando o conteúdo. Por que eu faço isso? Porque se vocês fizerem isso honestamente, adequadamente, nunca mais vocês esquecem os conceitos que eu estou solicitando ali, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o, o slide. Eu fiz o slide, eu vou colocar o slide lá no grupo de WhatsApp, tá, gente? Mas eu também vou colocar lá no AVA, mas o principal é isso aqui. Vocês vão ter um link via formulários do Google que eu vou mandar, vai estar aí já o link no final, e vou mandar no WhatsApp também. E vocês vão entender, vocês vão ver cada questão, vão pensar, refletir, depois, quando vocês já tiverem as respostas, vocês clicam no link e colocam as respostas lá, tá? Ok até aqui? Entenderam o processo, né? Então vamos lá. Vamos lá para a questão 1 de teorias da administração. Então, questão 1. Podemos conceituar a administração científica como a teoria que visa a tomada de decisões ou adoção de métodos pesquisados e elaborados de modo a atingir metas previamente estabelecidas. Como principal característica, ela apresenta a noção de divisão do trabalho físico e do intelectual, além da ideia central do homo economicus. A gente viu isso numa das aulas, tá? E explica esse conceito, aí eu repeti, gente, ficou redundante aí, porque assim, explica esse conceito, para você ficar assim, qual o conceito? Então eu estou destacando de novo aí, homo economicus, com base nos ensinamentos da matéria. Então a gente viu em algum momento, dentro da teoria da administração científica, né, o processo de que a gente separa o conceito de homo economicus e que como que a sociedade hoje ela está muito voltada para essa questão dessa base do homo economicus. Então eu quero que vocês me expliquem efetivamente o que vem a ser esse homo economicus de acordo com a teoria da administração científica que a gente viu numa das aulas. Combinado aí? Vocês vão ter uma semana para pensar isso aí. Ok, gente? Tranquilo? Não é difícil. Tem lá nos slides, como tem também no livro base, tá, gente? Outra coisa, eu sempre baseio as minhas questões naquilo que está no livro base. Porque às vezes eu não vou nem basear na minha aula gravada, porque às vezes eu posso falar uma coisa que não está no livro base, não é, por mais que seja complemento da matéria, mas a base que serve para roteiro de busca de vocês é os slides escritos e o livro texto, o livro base de vocês, tá? Podemos passar para a questão 2? Vamos lá então. Questão 2. Qual a diferença do enfoque de Fayol e de Taylor? Então, um foi trabalhar a questão do trabalho, o outro foi trabalhar a questão da gerência. Então, opa, não vou falar mais. Então, qual é a diferença do enfoque de cada um? Então, vocês vão mostrar isso, né? Fayol pensava nisso, Taylor pensava nisso, coisa muito simples, tá, gente? Não precisa delongar, não. É bem pontual. Mas o principal aí, como essa diferença é decisiva aos dias atuais, né? Por mais que eu tenha diferença entre os dois estão certos, uma não é melhor do que a outra, mas tem uma diferença aí, eu vou dar a dica, né? Notadamente em relação ao Fayol, que ela é amplamente decisiva no dia de hoje. Lembrando, tá, gente? O Fayol trabalha muito a questão do aspecto gerencial. E quando eu falo em gerência, eu falo em gestão, eu estou falando em quê? Na administração. Então estou dando essa dica que está gravada aqui, e eu quero que vocês reflitam, aí depois vocês veem essa gravação, para vocês pensarem um pouco, né? Como que essa decisão hoje ela é decisiva nos dias atuais, ou seja, o que mantém as empresas funcionando hoje, agora e no futuro? O que eu posso fazer em relação aos efeitos dessa pandemia, né? A partir de agora. Então, o que eu preciso, né? O que eu preciso é exatamente essa diferença desse enfoque, que é uma das diferenças entre os dois
os dois cientistas, os dois pensadores da administração aí. Ok? Posso passar também? Então tá. E essa é um pouquinho grandinha, mas ficou bonita essa questão, tá, gente? Ó. As organizações sofrem impacto das mudanças sociais decorrentes das novas necessidades ocasionadas pela evolução humana. Então eu vou explicar essa. Porque eu coloco frase grande, gente, mas aí já vou ensinar vocês como é que é questão de prova, e aí vale isso para qualquer dica, até prova de concurso. Sempre vem um textão desse para poder contextualizar. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer uma leitura rápida, porque a ideia básica está aí. Então vamos destrinchar aí, ó. As organizações está dizendo o quê, gente? Todo o processo das organizações hoje sofreram mudanças ou impacto das mudanças ao longo de toda a história, tá? Então, teoria lá atrás me fez mudar naquilo que eu sou hoje. Ok. Aí tem duas proposições, o que é Venato aí, ó, duas frasezinhas dele entre aspas aí bonitinho, olha. A primeira, uma organização é uma entidade social composta por pessoas que trabalham em conjunto e é deliberadamente estruturada em uma divisão de trabalho para atingir um objetivo comum. Ok, isso é uma ideia. Também para Chiavenato, aí olha só, continuando, a administração é uma ciência jovem com um pouco mais de 100 anos. Sua história é recente, pois ela é um produto típico do século XX. É resultado histórico integrado da contribuição cumulativa. Gente, atenção às ênfases que eu estou citando aqui, tá? Integrado da contribuição cumulativa, então aquilo que se acumulou, né, de vários precursores, filósofos, físicos, economistas, estadistas e empresários. Então todos eles acumularam conhecimento para a administração, que no decorrer dos tempos foram, cada qual em seu campo de atividades, desenvolvendo e divulgando suas obras e teorias. Por isso, a administração moderna utiliza conceitos e princípios empregados nas ciências matemáticas, né, então estatística, nas ciências humanas, nas ciências físicas, como também do direito, na engenharia, tecnologia e informação. O que essas duas ideias quiseram trabalhar, gente? A administração é um compêndio de várias ideias, vários saberes, várias ciências, vários teóricos, vários pensadores, que culminou na administração moderna de hoje. Ok? Essa ideia geral, essa contextualização? Até aí tudo bem? Então vamos lá para a questão. Olha, apresente uma análise sobre essas duas proposições, ou sobre essa ideia que está aqui, correlacionando-as com a disciplina Teoria da Administração. Então o que eu quero de vocês, gente? Para que serve teoria da administração hoje para a administração moderna? Por que estudar teorias? Tá? A questão se resume a isso, né? Por que essas teorias lá do passado, de vários pensadores, de várias pessoas que não eram administradores, contribuíram para administrar, contribuíram e contribuem para a administração hoje? Como assim? Como é que elas conseguem fazer isso? Por que eu tenho que estudar teorias da administração? Ok aí? Tranquilos? Eu entendo que o silêncio é porque vocês estão. Deixa eu fechar aqui agora, gente. Bom, então deixa eu colocar aqui o meu. São só essas três. Só essas três. Não, à vontade. Aqui, eu brinco. Eu costumo brincar, tá, Vinícius? Porque eu sou muito brincalhão também, tá, gente? Até 14 páginas. Aí todo mundo assusta. Como assim? Até 14. Pode ser meia página, pode ser duas linhas, mas o máximo de 14 páginas, tá? Tô brincando aqui. Mas assim, não, eu vou mandar um link. Ah, não. Eu acho que eu fechei aqui. Eu vou mandar o link lá também. Deixa eu pegar aqui, tá? Só um pouquinho. Aqui. Lá no final eu coloquei um link que eu vou passar esse link. Ao clicar esse link, deixa eu até colocar ele aqui, gente, só para vocês verem o que vai cair no link aqui, ó.
Ao clicar no link, vai abrir um formulário do Google, que vai estar lá, avaliação oficial 1, que é a mesma coisa. Ó, tem as regras, faculdade de Pitágoras, unidade de Barreiro, prazo máximo de entrega até as 23 horas e 45 minutos, o dia 5/10, que é segunda-feira que vem. Aí tá aí, gente, atenção, prova individual. Respostas idênticas entre os alunos implica na anulação das mesmas. Então deixa eu chamar a atenção para isso aqui. Vocês podem trocar ideia entre vocês à vontade, eu não ligo, eu quero é isso mesmo. Mas na hora de colocar no papel, na hora de escrever, cada um escreve aquilo que entendeu, cada um escreve aquilo que discutiu, cada um escreve aquilo que refletiu. Então, respostas exatamente iguais, tipo assim, copiou e colou e passou para o colega, todos serão anuladas, tá? Então, para valer 1000 pontos, não cai nessa bobeira, gente. Eu aceito tudo que está escrito. E eu gosto de fazer questões abertas porque isso estimula vocês a escreverem. Não tem essa coisa de estar certo ou errado, não. Eu quero que vocês coloquem no papel aquilo que vocês entenderam e tudo mais. E aí eu consigo valorizar bastante o que está lá. Então, continuando aí, gente. Todos os campos são obrigatórios. O nome completo do aluno, o curso. Eu não sei se aqui é só administração, se tem mais alguém de outro curso, mas aí coloco para identificar e o período de vocês, tá? Deixa eu só simular aqui, gente, só para vocês verem como é que está o processo. Ao clicar no próximo, vai ter a primeira pergunta, que é essa que eu apresentei para vocês. Aí vocês podem fazer digitando no Word a parte, copia e cola a resposta aqui, não tem problema nenhum, tá? Aí vem a segunda questão, a mesma que eu apresentei para vocês. E tem a terceira questão, né, que está aí. Pronto. Feito isso, envia, foi entregue aqui, vai aparecer essa aqui, ó. Obrigado, suas respostas foram registradas. Conseguiram visualizar? Então, de novo, são só 3 questões. Essas 3 questões, de certa forma, ela consegue trabalhar os pontos principais das 2 unidades até agora. Claro, né, gente? Eu não foquei essas 2 últimas de hoje. Não tem problema, até porque elas vão ter derivações em outras análises. Mas o principal aí é que vocês tenham ali um conhecimento. Então, podem trocar ideia, devem trocar ideia, né? Discutam com os colegas. Gente, eu tô com a dúvida. Eu tô no WhatsApp, Rodrigo, me deu uma ideia aqui, seria mais ou menos isso. Pode partilhar lá. É claro que eu não vou dar resposta, mas eu vou dar pinceladas de como que vocês podem esquematizar o pensamento. Agora, qual que é o principal, gente? São perguntas que elevam vocês a pensarem minimamente naquilo que importa nesse tocante em relação a esse conteúdo que nós estamos cobrando em prova. É isso que eu quero de vocês, tá? E aí vocês vão ter uma semana para isso, mas a prova é até na próxima segunda. Então tá lá, vocês podem fazer sábado e domingo, mandar, não tem problema nenhum, tá, gente? Mas às 23 horas e 45 minutos das próximas segunda-feira, né, eu vou, aí cancela. Com um detalhe, que é o que a coordenação pediu. A coordenação tinha pedido, gente, para a gente abrir, na próxima segunda eu abro o link da prova. E aí a gente teria lá de um dia ou a mesma noite para fazer isso, a prova. Eu não vou fazer isso, estou dando uma semana antes. E na próxima prova eu vou estar online, de plantão, para quem quiser, estiver fazendo a prova na própria segunda-feira, antes das 23h45 da noite, tiver com alguma dúvida, pode aproveitar o tempo que eu vou estar online no Teams, se o Teams estiver funcionando, né, gente? Para vocês acessarem, para tirar toda e qualquer dúvida ou perguntar alguma coisa que possa ajudar vocês na resolução da prova. Ok? Combinado? Alguma dúvida? Gente, não preocupa com a questão é grande. O Vinícius falou que ela é um pouco complexa. Não ela tá até fácil. Ela fica grande, parece grande, mas é uma prova fácil, bem tranquila. O conteúdo está lá, está nos slides, o conteúdo está no livro, texto, está nas aulas gravadas, mas o principal ali, gente, é vocês pegarem, assimilarem, durmam com a pergunta, acordem no outro dia, pensa nela ao longo da semana, faz com calma e aí coloca na próxima segunda mesmo, se vocês quiserem, ou antes disso, tá? Não deixem para a última hora para digitar as respostas lá naquele formulário. A prova só pode ser entregue pelo formulário, combinado isso, porque lá vai ter o registro de quem entrou na hora, aquela coisa toda. Tranquilos? Ó,
Bacana. Alguém gritou mãe aí, eu acho que foi aí, viu, Larissa? Vai atender lá o menino, tranquilo. Ok, gente? Bacana. É bom que o menino está aprendendo a aula aí também. Vai virar um grande administrador do futuro. Isso aí, já começa. Pessoal, os demais, ok? Tranquilo? Então, essa aula tô gravando aqui no Loom, só vou pegar depois o vídeo, transformar, aí vai ter que ter aquela novela, transformar no YouTube, mas eu vou colocar o link lá depois, tá? E eu já vou mandar esse slide das questões, isso aí eu vou mandar por WhatsApp agora. Tá legal, gente? Tranquilos? Combinados? Então tá. Ô, gente, obrigado. Primeiro, eu peço desculpa aí pela demora. Foi um problema generalizado no mundo inteiro, aí já, o pessoal já explicou. Mas que bom que deu certinho para a gente pelo menos acompanhar aqui dentro desse processo, tá? Então, muito obrigado pela paciência, pela participação de vocês. Até segunda que vem, dia da provinha, tá, gente? Tudo de bom para vocês aí. Boa noite a todos aí. Até segunda.